do UFC. Olá pessoal, meu nome é André Studart, eu sou procurador federal, sou mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, um dos sócios e idealizadores do Instituto Intelligence. E aqui do meu lado está o professor Carlos Marden. Boa tarde a todos, meu nome é Marden, Carlos Marden, sou procurador federal também, sócio aqui do Instituto Intelligence. E hoje a gente vai fazer uma primeira transmissão aqui ao vivo e conversar com vocês aí sobre alguns assuntos. Pronto, o primeiro assunto que nós vamos tratar, porque durante esse mês de fevereiro nós vamos nos encontrar semanalmente para falar sobre algum assunto interessante, algum assunto polêmico. E o primeiro assunto que nós escolhemos foi sobre a PEC dos gastos, que acabou gerando a promulgação da emenda constitucional número 95. E essa PEC ela tem gerado uma expectativa, angústia em muitos concurseiros no que diz respeito à preocupação se outros concursos, se há possibilidade de serem abertas inscrições, serem publicados editais para concursos públicos nos próximos 20 anos. Então, nós sugerimos essa temática, uma temática que é interessante para todos os concurseiros, e como o professor Carlos Marden estudou a PEC dos gastos públicos, que acabou gerando a promulgação da emenda 95, seria interessante nós trabalharmos dentro de casa com dois professores do próprio Instituto Intelligence para falar sobre a PEC. Meu amigo Marden, me fala um pouquinho para o pessoal a respeito dessa PEC dos gastos. Efetivamente, ela inviabilizou a realização dos concursos públicos durante os próximos 20 anos? Bom, na verdade, a PEC não tem muito disso não. O que está previsto na PEC é apenas um artigo tratando de concurso público em caráter excepcional. Não existe muita disciplina de concurso público sobre a PEC. Se você pegar a PEC dos gastos, né, emenda constitucional 95, você vai ver que só um artigo trata desse tema e trata de maneira pontual e excepcional. Então, não há uma grande disciplina de concurso público na emenda constitucional número 95. Por que, então, tanta comoção em relação a essa PEC, tanta preocupação, tanta angústia por parte dos concurseiros? Bom, o que acontece é que a emenda constitucional número 95, que inseriu alguns artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, né, ela trouxe o que ela mesma chamou de novo regime fiscal, e esse novo regime fiscal ele trouxe a previsão de um limite global de gastos por ano para o poder público. Isso, de certa forma, é uma novidade, né? Embora a gente já tivesse a lei de responsabilidade fiscal, esse limite de gastos trazido pela emenda constitucional 95, ele prevê o máximo que o poder público pode gastar durante o ano. Então você gerou uma situação na qual, em um determinado ano agora, o poder público é obrigado a respeitar um limite. Para o ano de 2017, esse limite de gastos é o que foi gasto em 2016, mais 7,2%. E para os anos seguintes, a partir de 2018, vai ser o gasto do ano anterior, mais o IPCA, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, a grande mudança foi essa, né? Houve um limite, a criação de um limite global de gastos, de maneira que o poder público é obrigado a organizar anualmente quanto vai gastar e, naturalmente, os concursos podem vir a ser afetados, porque na medida em que você tem um limite máximo de dinheiro que você pode gastar, você, naturalmente, terá que optar entre contratar pessoas, ou aumentar a estrutura, ou aumentar salário, esse tipo de coisa. Mas a emenda constitucional em si não trata dessa opção ou nenhum tipo de vedação a concurso público. Ela cria apenas o limite de gasto e dentro desse limite de gasto cabe a cada esfera federativa ou a cada ente do poder público decidir como vai organizar seus gastos, inclusive privilegiando os concursos se quiser. Não há nenhuma limitação nesse sentido. Mas durante o começo da nossa conversa você chegou a comentar que a PEC dos gastos ela tem um artigo específico sobre concurso público. Você podia explicar para o pessoal como é que funciona, do que se trata? Bom, isso aí é uma disciplina e uma previsão muito pontual. No artigo 109, que foi incluído no ato das disposições constitucionais transitórias, a PEC dos gastos, a emenda constitucional 95, tratou das sanções, né, das penalidades previstas para quando o poder público descumprir o limite de gastos. Então o artigo 109 trata disso.
se em um determinado ano não for cumprido o limite de gastos, não for estabelecido o limite de gastos previstos, acontecerá tais coisas. Dentre essas previsões está a proibição da realização de concurso público. Então, na verdade, a limitação do concurso público ela não é uma regra. Ela é excepcionalmente prevista com uma penalidade para o caso de o poder público descumprir o limite de gasto previsto para aquele ano. Caso isso aconteça, o poder público, segundo o artigo 109 do ato das disposições constitucionais transitórias, vai ficar proibido de realizar novos concursos até que o seu orçamento volte para dentro do limite que deveria ter sido obedecido. Agora, é muito importante destacar que o próprio artigo 109 diz expressamente o quê? Que mesmo que a penalidade esteja sendo aplicada, é permitido realizar concurso público para repor as vagas que forem abrindo. Então, na verdade, a penalidade nem é uma vedação a realizar concurso público. A vedação é para expandir o número de cargos ocupados. Quer dizer, mesmo se acontecer de a União Federal, um determinado Estado, o Poder Judiciário, Legislativo, extrapolar o limite que foi estabelecido, no ano seguinte, ainda assim, de repente, ele poderá fazer concurso, mas será um concurso limitado a apenas repor as vagas, fazer apenas a reposição das vagas. Houve algumas situações que chegaram, inclusive, a ser comentadas, e talvez essas situações elas tenham sido decisivas para gerar um receio em relação ao impacto que essa PEC vai causar nos concursos públicos. Mas o que a gente pode esperar efetivamente para o ano de 2017? Bom, algumas situações realmente podem ter sido verificadas aí, como, por exemplo, a gente teve o concurso da Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte. Era um concurso que estava com inscrições abertas para serem realizadas no mês de janeiro, e a prova estava marcada para o dia 16 de abril. E diante dessa questão da PEC dos gastos, acabou havendo uma suspensão das inscrições. As inscrições foram remarcadas agora recentemente, vão acontecer no período de 13 de março a 12 de abril, e provavelmente a primeira fase será realizada ao final do primeiro semestre, e tal, mas o concurso retomou o andamento. Então essas pequenas sacudidas aconteceram porque houve esse primeiro impacto da PEC. Me parece que nesse primeiro momento, né, você vai ter o poder público lidando com uma situação nova. Ele vai, naturalmente, na dúvida, preferir segurar um pouco os concursos, mas parece que é uma situação transitória que vai acontecer talvez no primeiro semestre. 2017 deve ter um primeiro semestre mais cauteloso nesse aspecto, mas me parece que a expectativa é que a partir do segundo semestre os concursos voltem para a sua dinâmica normal. Não apenas porque o poder público vai naturalmente perceber quanto ele pode gastar, ou seja, quanto ele vai ter realmente para gastar, vai ter uma percepção melhor do seu orçamento, mas também porque a realidade acaba se impondo, né? Na verdade, você vai ter os cargos vagos, os cargos vão ficando vagos, e a necessidade do serviço vai acabar exigindo que novos concursos sejam realizados. Então, me parece que a gente tem uma perspectiva para 2017 realmente de um primeiro semestre mais cauteloso, mas eu acredito que no segundo semestre a gente deve voltar para o ritmo normal de concursos que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. Lembrando que um primeiro semestre mais cauteloso não chega a ser uma notícia ruim. Ao contrário, para quem estuda para concurso público, é interessante você dispor de um tempo razoável para se preparar adequadamente. Então, essa notícia não chega a ser tão ruim. Na verdade, nós temos um semestre para se preparar de forma mais adequada. E no que diz respeito ao âmbito local, Marlene, nós estamos em Fortaleza, Ceará. Quais são as perspectivas de concurso público para cá, para Fortaleza? Bom, eu acho que a gente tem várias carreiras, né, que podem envolver o Ceará ou a cidade de Fortaleza. Tem as chamadas carreiras estaduais, que seriam a Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura. E nesses aí a gente tem duas situações bem diferentes, assim. O concurso de juiz estadual e o de defensor público são dois concursos que foram realizados recentemente. Tanto a magistratura quanto a Defensoria Pública concluíram seus concursos há pouco tempo. E
A magistratura ainda tem gente esperando para tomar posse. Se eu não me engano, algumas pessoas estão sob júdice, embora sejam poucas pessoas, mas estão sob júdice, ou seja, podem ser chamadas ainda. E a Defensoria Pública tem uma situação ainda, digamos, mais confortável para a instituição. Eles têm um concurso com algo entre 80 a 100 pessoas na fila de espera para ser chamados, de maneira que esse concurso está razoavelmente acomodado e não é provável que a gente tenha concurso para juiz estadual ou para defensor público em 2017 aqui no Ceará. Os dois concursos têm gente para chamar, não é factível que esse concurso aconteça, pelo menos no primeiro momento. Assim. E quanto ao Ministério Público? Bom, o Ministério Público tem uma situação um pouco diferente. O último edital do Ministério Público foi de 2011. Foi um concurso que alguns vão lembrar, foi um concurso problemático, teve problema com a banca, houve algum contratempo nisso aí. E dentro desse concurso um pouco problemático, houve uma conclusão do concurso apenas em 2014. Mas quem foi aprovado já foi devidamente chamado, já está todo mundo acomodado na instituição. E desde o ano passado, acho que no primeiro semestre do ano passado, a gente já via que havia uma demanda buscando a realização de um novo concurso do Ministério Público do Estado do Ceará. Entretanto, como a gente estava num cenário político conturbado, realmente não muito favorável, o concurso acabou sendo deixado de lado. Mas o ano de 2017 começou até bem nesse aspecto, para o pessoal que tem interesse no Ministério Público Estadual. No dia 25 de janeiro agora, semana passada, a Associação Cearense do Ministério Público, né, que é a Associação dos Membros do Ministério Público, fez um pedido de novo concurso. Ela comunicou à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará de que mais de um quinto das vagas da entrância inicial estão vagos, de maneira que ela solicitou a realização de um concurso. Então, assim, não é uma coisa que eu acredito que vai sair agora, próximo mês, mas me parece que dentro do que eu falei, há uma expectativa razoável de que o concurso do Ministério Público saia ainda em 2017. Se não no primeiro semestre, me parece que no segundo semestre a gente pode vir a ter um concurso do Ministério Público do Estado do Ceará. E aí, dentro daquilo que você falou, de que esse adiamento, digamos assim, ou esse ritmo mais lento dos concursos no primeiro semestre pode ser também uma boa notícia, eu lembro que reforça essa ideia dizendo que realmente é uma oportunidade de preparação. Né? Inclusive aqui no Instituto Inteleg a gente tem trabalhado a perspectiva de criar um curso voltado exatamente para esse período. A gente vai chamar de concurseiro Inteleg, será lançado em breve. E a nossa previsão para esse concurso, a nossa proposta, é exatamente a de aproveitar esse período de alguns meses, esse período mais lento, para a gente conseguir reforçar as matérias básicas e promover a capacitação, a qualificação nas matérias que são fundamentais para todo concurso público. Então, na verdade, é aquela coisa, né? Aquilo que poderia ser um obstáculo pode ser visto como uma oportunidade da pessoa se qualificar e quando voltar no segundo semestre as grandes oportunidades, ela está pronta para não perdê-las. Isso. E vamos falar agora um pouquinho de advocacia pública. Recentemente, aqui em Fortaleza, foi publicado o edital para procurador do município. A Procuradoria-Geral do município publicou esse edital. É um cargo extremamente atrativo, seja por conta de uma remuneração bem considerável, mas também pela percepção de honorários e pela possibilidade de você exercer a advocacia pública. As inscrições elas já encerraram e a prova será realizada no começo de abril. Mas o fato é que, além da advocacia pública municipal, procurador do município, nós temos outras carreiras de advocacia pública. E eu queria que o Magno falasse um pouquinho sobre a Procuradoria-Geral do Estado. Como é que está, Magno, a PGE Ceará? Bom, como você falou aí, a gente teve aí recentemente, no final de abril, o concurso de procurador do município sendo liberado com o edital. Era um concurso que vinha sendo esperado há muito tempo, né? A gente tem aí, pelo menos, acho que desde 2001 ou 2002 que não tinha esse concurso, então realmente é um concurso foi muito esperado. A prova vai ser realizada no dia 9 de abril. E uma vez que estamos dentro do ciclo, né, até porque já encerraram as inscrições da PGM, o que todo mundo tem perguntado, procurado a gente, é tentado saber a respeito da PGE. E aí o concurso da PGE ele está
numa situação, digamos assim, eu avaliaria que até favorável, porque o último concurso da PGE foi realizado em março de 2008. Março de 2008. E o pessoal tomou posse em dezembro de 2008. Então a gente tem aí pelo menos 8 anos quando começaram a dar posse para os últimos concursados da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. E a gente já tem há um ano mais, acho que uns 2 ou 3 anos, uma demanda dos procuradores por um novo concurso. Como o pessoal que acompanha mais de perto vai saber, já chegou o momento a ser constituída uma comissão que depois foi desconstituída. Teve um pouco de atrapalhar do ciclo 2014, porque você troca o governador, aquele tipo de coisa. Desde o governo Cid já era comentada essa possibilidade. E agora, com o fato de ter sido disparado o concurso de procurador do município, voltou-se a ter uma expectativa. Me parece que a gente não vai ter esse concurso de PGE pelo menos no primeiro semestre, mas para o segundo semestre já passa a ser uma expectativa razoável. Você tem um concurso de procurador do Estado do Ceará no segundo semestre, talvez com prova no ano que vem, como aconteceu com o procurador do município, saindo o edital no final do ano para a prova no ano seguinte, já é uma expectativa um pouco mais razoável. Pode ser que isso a gente verifique aí nos próximos meses, mais para o final do ano. Lembrando que o Instituto Intelligence, assim como fez com o concurso de procurador do município, quando nós lançamos um produto voltado exclusivamente para esse concurso, mentoria e coaching voltado para procurador do município, então a gente também já estamos preparando um produto voltado especificamente para a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para quem quer se preparar para a advocacia pública estadual, com foco na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. E vamos falar agora um pouquinho da Advocacia Pública Federal, que afinal de contas nós somos membros da Advocacia Geral da União, nós dois somos procuradores federais, e eu queria que o Marlon falasse um pouquinho sobre a expectativa de concurso público para as carreiras da AGU. Bom, lá na Advocacia Pública Federal, né, na Advocacia Geral da União, a gente tem algumas carreiras, né? Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União e Procurador do Banco Central do Brasil. E temos cenários bem diferentes a depender da carreira que a gente levar em consideração. Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional são 2 concursos que eu acompanhei até de perto, por ser membro do Conselho Superior da AGU, e são concursos que estão, digamos assim, em fase de conclusão. Na verdade, os concursos foram concluídos no final de 2016. No último mês de 2016 houve as nomeações, houve o primeiro pacote de nomeações e as pessoas tomaram posse. Então foram dados em 2016 para comecinho de 2017, foi dado posse a 160 procuradores da Fazenda Nacional e a 200 advogados da União. E ambos os concursos têm pessoas chamadas, tem pessoas na fila de espera ainda, algumas centenas de pessoas. Então, tanto o procurador da Fazenda Nacional quanto o advogado da União são concursos que foram concluídos recentemente, no final de 2016, acabaram de convocar seus membros, tem gente na fila e não terão esse concurso. Procurador do Banco Central do Brasil é uma carreira um pouco menor, são apenas 300 vagas, 300 cargos no Brasil, e ele tem muitos cargos vagos. Esse concurso tem aproximadamente 40% a 45% dos cargos vagos. Mas o que a gente tem ouvido falar é que também não há uma perspectiva boa de realização de concurso. Me parece que procurador do Banco Central também, ainda em 2017, a gente não terá concurso para ele. E procurador federal? Bom, procurador federal me parece que é a carreira da AGU que mais facilmente fará concurso esse ano, ou que nós temos maiores chances. Atualmente existem aproximadamente 350 cargos vagos de procurador federal. Então, uma quantidade boa de cargos vagos. E desde agosto do ano passado, a Procuradoria-Geral Federal já pediu ao Ministério do Planejamento autorização para realizar um concurso para 200 vagas, que era o que havia na época, os cargos vagos. Essa autorização acabou não andando, ficando parada. Me parece que em grande parte porque o foco, a intenção principal, foi tentar concluir os concursos de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional e dar posse aos nossos colegas. Então, o concurso de procurador federal acabou ficando um pouco em stand-by lá no Ministério do Planejamento, mas me parece que esse ano a tendência é que ele avance. A expectativa, qual é a situação atual então? A gente tem o concurso com autorização pedida para 200 vagas, desde agosto, mais ou menos, ou setembro, lá no planejamento.
E uma vez concluídos o concurso de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional, me parece que a tendência é que o edital de procurador federal avance. Uma expectativa, a meu ver, realista, né, dentro do cenário político e econômico brasileiro, seria imaginar que a autorização para o concurso sai ainda no primeiro semestre, com edital e prova no segundo semestre de 2017. Esse é um concurso que há uma probabilidade bem razoável de ser realizado esse ano, Procurador Federal. O Instituto Intelerge, ele também tem sido muito demandado em relação às carreiras trabalhistas. Inclusive, tem colegas aqui já perguntando sobre o concurso para o TRT da 7ª Região. Como é que está a perspectiva de concursos na área trabalhista, Mário? Bom, aí vai depender muito de qual carreira trabalhista exatamente a pessoa está procurando, né? Hoje mesmo foi autorizada a realização de um novo concurso do Ministério Público do Trabalho, né? Que é uma boa novidade. Então, o Conselho Nacional autorizou, isso foi hoje, que fosse realizado um novo concurso de Procurador do Trabalho. É um concurso que tem grande procura. Nós temos alunos que se preparam especificamente para Procurador do Trabalho, é um concurso de alta competitividade. Então, foi autorizado hoje, devemos ter esse concurso aí em 2017, embora não sejam tantas vagas, né? É um perfil do concurso que é um perfil de vagas um pouco mais reduzidas. Quanto a juiz do trabalho, me parece que a gente tem uma situação mais incerta, digamos assim. O ano passado foi um ano bom, eu acho, para esses concursos de juiz do trabalho. Nós tivemos concursos de juiz do trabalho em várias regionais, vários locais, vários estados, vários TRTs realizaram concurso para juiz do trabalho. Mas nos últimos meses do ano, os concursos de juiz do trabalho deram uma desacelerada e perderam um pouco de força. Tanto pela questão da crise econômica mesmo, e da PEC dos gastos, quanto porque existe, né, a previsão, a intenção do Tribunal Superior do Trabalho de fazer um concurso unificado. Então a gente está meio num limbo ali, tanto tem a questão do ajuste financeiro, todo mundo está com o orçamento apertado e contado por causa da história da emenda constitucional número 95 do novo regime fiscal, e também existe essa expectativa de saber se o Tribunal Superior do Trabalho vai avançar na ideia de fazer um concurso nacional unificado, como é o exemplo do Ministério Público do Trabalho que a gente comentou agora há pouco. Então, é difícil saber. Eu acho que a gente não pode ter certeza que vão ter muitos concursos de juiz do trabalho como teve em 2017, porque realmente alguns estados até pararam os concursos que estavam querendo tocar, mas é possível que o TST, de repente, daqui até o final do ano, a depender da situação financeira, organize e dispare pela primeira vez o concurso nacional unificado, que aí sim seria uma grande notícia, porque pelo bem e pelo mal seriam muitas vagas, o concurso seria unificado, né, com todas as vagas sendo disponibilizadas de uma só vez, seria uma situação bastante interessante. Outra carreira muito procurada é a polícia. Polícia Federal, Polícia Civil. Tem notícias, Marlon, sobre as carreiras policiais? Se há alguma expectativa em relação a esses cargos? Bom, quanto à questão da Polícia Federal, ela tem uma peculiaridade, né? A Polícia Federal, embora faça parte, entre aspas, do Poder Executivo, ela tem uma peculiaridade que existe um decreto que autoriza, né, a Polícia Federal, ou que permite que o delegado-geral da Polícia Federal autorize diretamente o concurso, como se ele não dependesse do Ministério do Planejamento. Na verdade, o concurso é autorizado por ele e o Ministério do Planejamento dá uma espécie de aval, ao contrário de outras carreiras do Poder Executivo que dependem que o Ministério Público autorize. Como eu comentei agora há pouco, questão do concurso da Advocacia Geral da União, carreira de Procurador Federal. E o concurso da Polícia Federal me parece que está exatamente nesse ponto. A gente recentemente teve uma autorização vinda de dentro da Polícia Federal para a realização de um grande concurso. A Polícia Federal tem aproximadamente 5.000 cargos vagos e foi autorizado pelo delegado-geral da Polícia Federal a realização de um concurso para aproximadamente 500 vagas, 500 cargos de delegado, aproximadamente uns 70 cargos de perito e 1.200 cargos para serem divididos entre agente e escrivão. Agora, lembrando, apesar do delegado-geral da Polícia Federal poder autorizar o concurso, na verdade esse concurso depende de um aval do planejamento na sequência e está exatamente nesse ponto. Então foi autorizada essa grande quantidade de vagas, está apenas dependendo que o Ministério do Planejamento dê um aval, dê uma homologação e a questão avance.
Então, assim, uma vez que já foi autorizado internamente pela Polícia Federal, então dependendo apenas do planejamento, é uma probabilidade muito boa desse concurso sair esse ano. Não sei se a gente terá ele ainda no primeiro semestre, pela questão do ajuste fiscal, mas acredito que ainda esse ano a Polícia Federal terá um concurso com um bom número de vagas. Mesmo que não sejam todas essas que foram autorizadas originalmente, um bom número de vagas deve vir no concurso da Polícia Federal esse ano, sim. O nosso leque de opções para concursos públicos ele é tão vasto que acabou que nós não falamos sobre um dos concursos mais esperados dentro dessa expectativa de realização de prova, que é o concurso do TRT da 7ª Região. Tem notícias, Marlon, sobre esse concurso? Olha, embora haja até uma carência de servidores no TRT da 7ª Região, para fins de servidor, concurso de servidor, não há nenhuma expectativa concreta a respeito disso. Esse concurso ele é esperado já há alguns anos, a gente está esperando, seja quem for advogado, acredito que os próprios membros do Poder Judiciário do Trabalho, os próprios concurseiros estão esperando esse concurso aí. E a ideia era que, na verdade, desde o ano passado ele já tivesse avançado, né? No ano passado já se falava que sairia o concurso do TRT de servidor, mas não houve nenhum avanço concreto nesse sentido e nós não temos nenhuma expectativa concreta para concurso de servidor no momento do TRT da 7ª Região. Lembrando, pessoal, que outro ponto que muitas vezes a gente acaba esquecendo é de que a reforma da Previdência, se de fato ela acontecer, ela vai gerar sim algum impacto no mercado dos concursos públicos, porque há um claro movimento de as pessoas que estão no serviço público e já preencheram o tempo para aposentadoria, de essas pessoas se aposentarem antes das novas regras. Então, a saída de servidores rumo à aposentadoria, inevitavelmente vai levar à criação de cargos vagos. Cargos vagos vão surgir. Então, nós temos no ano de 2017 que o cenário não é tão ruim no que diz respeito aos concursos, como o Marvin bem ressaltou aqui com vocês, e nós temos ainda a proposta de emenda constitucional, que já foi submetida ao Congresso Nacional, para reformar a Previdência Social brasileira, inclusive no que diz respeito aos regimes próprios de Previdência. E isso certamente vai repercutir na vida do concurseiro. É uma boa oportunidade para você estudar. E no final das contas, o aluno, Marvin, quem estuda para concurso, como você, e nós chegamos já a sinalizar nesse sentido, ele não pode encarar um ano de 2016 e um primeiro semestre de 2017 como um problema na vida dele. Não é um obstáculo, ao contrário, pode ser uma oportunidade. É o tempo que você tem para estudar para concursos públicos de forma adequada, com consistência. E também é importante lembrar, pessoal, que estudar para concurso público demanda organização. Você não pode estudar para todos os concursos públicos ao mesmo tempo. Aqui nós temos um produto de mentoria que vem sendo extremamente demandado, porque muitas pessoas querem estudar, têm tempo disponível para estudar, mas não conseguem organizar o tempo de estudo. Então, a primeira dica que nós podemos dar para vocês é o foco. Vocês têm que ter foco em relação a determinado cargo, não que vocês sejam flexíveis. Vocês têm que ser flexíveis para procurar concursos que sejam conexos. Mas o foco, ele é fundamental. Não é isso, Marlon? Isso, com certeza. Quando a gente recebe alguém aqui na mentoria e conversa a respeito do planejamento de estudo, de orientação, né? Um dos grandes desafios que nós temos, não apenas os mentores, mas também os alunos que participam, é exatamente de conseguir construir um projeto de médio prazo. Passar no concurso público não é um projeto de curto prazo, é de médio prazo, né? Então, para quem está num projeto de médio prazo, construindo conhecimento, se preparando devidamente, um eventual adiamento de prova de alguns meses, uma expectativa de um concurso que deveria sair agora vai sair no segundo semestre, na verdade pode até ser uma notícia boa e não uma notícia ruim, porque vai permitir que você construa melhor o seu conhecimento, que você apare eventuais arestas na sua preparação. Então você tem uma possibilidade de transformar isso em uma coisa positiva, e é isso que a gente espera, né? Quando a gente combinou de fazer esse bate-papo aqui sobre concursos públicos, por mais que a gente não veja que o primeiro semestre vai ser um grande primeiro semestre para os concurseiros, na verdade me parece que a nossa ideia é exatamente estimular as pessoas, dizer, olha, essa entre-safra que pode acontecer é exatamente o momento de se dedicar,
de focar nos estudos, acelerar os estudos, para quando as oportunidades vierem, e elas virão em maior quantidade na sequência, porque os cargos estão aí, devem ser preenchidos em algum momento, você vai estar preparado, vai estar adequadamente, né, capacitado para conseguir sua vaga. Corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. Exatamente. Pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, me parece que foi muito esclarecedor. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, mandem mensagens, avaliem o vídeo. Estamos à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo telefone. Se vocês tiverem sugestões de temas, podem mandar para a gente, que nós vamos avaliar a possibilidade de nós tratarmos desse assunto específico. E esse mês de fevereiro, o Instituto Intelerges ele vai oferecer esses esses vídeos para vocês sobre temas interessantes. E o primeiro tema foi esse de hoje, a perspectiva do mercado do concurso público para o ano de 2017. Na próxima quarta-feira nós teremos outro professor do Instituto Intelerges, o professor Conrad Mota, juiz do trabalho, falando sobre a reforma trabalhista juntamente com o professor Eduardo Pragmácio. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e estamos à disposição aqui no Instituto Intelerges. Obrado a todos. O Intelerges fica de portas abertas para ajudá-los. Estamos abertos a receber sugestões de temas, críticas, os likes de vocês. E estamos aqui para ajudar no que a gente puder. A gente sabe que a gente já passou por isso, né? Somos todos concursados aqui. Sabemos como é árdua essa tarefa de enfrentar o desafio do concurso público. E estamos aqui com nossos projetos e produtos para ajudá-los no que a gente puder. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal.